Olá, povo de Deus. Eu tenho certeza que assim que você viu essa carinha aí, a palavra felicidade, você já sorriu. Saber que nossa felicidade é uma grande preocupação para Deus. Deus está muito interessado em nos fazer felizes, filhos e filhas felizes. Mas antes de falarmos sobre felicidade, eu queria que a gente orasse. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos a Deus a tua felicidade. Tua felicidade que é boa, perfeita, agradável, completa para a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos agora a sermos pessoas felizes, ó Deus. E sabem que a nossa felicidade vem exclusivamente do Senhor. E se tem alguém, ó Deus, passando por um momento de tristeza agora, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa colocar as tuas mãos e abraçar essa pessoa. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Felicidade. E para falar de felicidade, nada melhor do que começarmos com Jesus. E logo no seu primeiro sermão já entrou com esse assunto. Felicidade. Bem-aventurados, felizes, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso está na versão da NVI. Mas eu queria também ver com você essa outra tradução de a mensagem. Olha que legal. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Como sair de cena? Como se tornar pobres de espírito? E é um pouco sobre isso, mas dentro de felicidade, ok? Eu sei que a palavra pobreza ela é muito mal compreendida aqui nas palavras de Jesus, até por mim. Muitas vezes eu entendi errado isso. Mas hoje eu queria ir um pouco mais profundo naquilo que Jesus disse sobre bem-aventuranças. Então, vamos lá. Bem-aventurado. Jesus não falou isso em grego, ok? Jesus falou isso em aramaico, que era a língua dos pobres. As pessoas mais simples de Israel falavam o aramaico, que era uma versão do hebraico, mas era uma linguagem simples, das pessoas mais simples. Então, quando Jesus está falando, ele está atingindo verdadeiramente os pobres, e não as pessoas abastadas. Uma outra coisa que eu gostaria que você percebesse é que a expressão em aramaico que Jesus fala, né, acharé, ela é uma exclamação. Ela não é uma afirmação, ela não é uma interrogação, ela é uma exclamação. Jesus está vendo o quanto as pessoas que deixaram Deus crescer na sua vida, o quanto as pessoas que diminuíram para que Deus crescesse se tornaram pessoas felizes. E a melhor tradução para isso, como uma exclamação, como algo que Jesus está vendo e está surpreso. Talvez fosse essa daqui. Oh, a bênção dos pobres de espírito é ter o reino dos céus. Jesus não olhou para as pessoas pobres e disse quão miseráveis elas são e merecem ser miseráveis. Não, não, não. O cristianismo sempre lutou para que essa pobreza sistemática deixasse de existir. Os cristãos sempre procuraram levar as pessoas de um patamar de pobreza para um patamar de poderem ter com que ajudar o próximo, o semelhante. Então Jesus, quando está olhando, ele está vendo uma bênção que talvez eu e você não vimos ainda. Uma bênção de que aqueles que deixam Deus crescer. Bem-aventurado também, quando foi traduzido para nós, foi traduzido do aramaico primeiro para o grego. E a palavra que eles usaram foi Macários. E em grego essa palavra ela tem um sentido muito especial. Macários era um lugar onde não falta nada.
onde tudo é perfeito, onde a paz, a alegria constantes. Tanto é que os gregos usavam essa palavra para descrever o lugar em que os deuses da sua mitologia existiam. Então, os lugares em que os deuses existem, né, na compreensão grega, eram macários. E eles também usavam essa palavra para falar de uma ilha, né, a ilha de Chipre. Né? Chipre para eles era macários, porque eles diziam que Chipre não falta nada. O solo é bom, o minério é bom, a água é boa, a temperatura é boa, né? Viver em Chipre é maravilhoso, viver em Chipre é macários, é bem-aventurado. E os tradutores usaram exatamente essa palavra para nos mostrar que macários é uma paz, uma alegria, uma felicidade envolvente por todos os lados, dentro e fora. Também a gente pode perceber que a herança que temos prometida de Deus para nós, ela jamais vai perecer, ela jamais vai se macular, ela jamais vai perder o seu valor. É uma herança guardada nos céus. É o Macários, é o bem-aventurado. A gente também pode perceber que Jesus, quando usou essa palavra pobres, Jesus não estava inventando nada, porque essa palavra pobres, ela foi crescendo na compreensão dos judeus. Quando começa a ser usado lá em Gênesis, lá nas leis, né, Êxodo, falando dos judeus que viviam, dos hebreus que viviam no Egito, eles eram considerados como pobres, pessoas que não tinham capacidade. Mas no decorrer do Antigo Testamento, nós vamos observando que eles eram, no início, simplesmente não tinham condições, eram pobres. E, inclusive, os judeus deveriam emprestar aos pobres e não cobrar juros. Para não torná-los mais pobres ainda. Mas no segundo momento, a palavra pobres ela foi adquirindo pessoas que não tinham influência, pessoas que quando falavam ninguém prestava atenção, e aí foi começando a se associar a relação de uma pessoa humilde, uma pessoa que se guarda, que sabe as coisas, mas que vive com humildade. Ela não está tentando se colocar acima de ninguém. Então, no segundo estágio, pobres, no Velho Testamento, começou a significar uma pessoa humilde, uma pessoa simples. E no terceiro estágio, esta palavra pobres começou a significar alguém que não tem, como no início, alguém que é humilde e sabe que é necessitado, e em terceiro lugar, alguém que depende de Deus. E só Deus vai poder suprir as necessidades desta pessoa. E isso a gente encontra de maneira muito clara nos Salmos. Os Salmos, quando falam do pobre, falam de um pobre que é assistido por Deus, de uma pessoa humilde, de uma pessoa necessitada, sim, mas que Deus está ali pronto a libertá-lo de todas as tribulações. O pobre clama e Deus ouve. O povo de Deus que se instalou da sua bondade, Deus supre o pobre. Você observa que pobreza e unidade com Deus, dependência de Deus, vão se tornando cada vez mais claros para o povo de Israel. E quando Jesus usa essa palavra, já é muito sólido de que ser pobre é alguém que depende exclusivamente de Deus, não depende do governo, não depende dos seus recursos. Pobre, na compreensão judaica. Mas lembre-se, Jesus falou em aramaico, mas a tradução que nós temos, ela está em grego. Eu queria só dar mais uma olhadinha bem rapidinho sobre pobreza, porque é um termo difícil da gente entender. E por quê? Porque a gente não quer aceitar. A gente não quer aceitar pobreza, a gente não quer aceitar diminuir nada na nossa vida. Então eu acho que eu preciso insistir um pouco mais comigo, para que eu entenda que pobreza não é essa situação de calamidade absoluta que Deus virou as costas e nos abandonou. Não, esta não é a pobreza que Jesus está falando que traz felicidade. Em grego é usado duas palavras, né? Pênis e pitógeos. A primeira palavra é para alguém que não tem muito, mas tem condições de conseguir o necessário para viver.
Eu acho que essa seria talvez aquilo que a gente pensa da nossa pobreza, né? Porque de verdade a gente não pensa que é rico, né? A gente pensa o quê? Que a gente é pobre, mas tem o necessário. Essa seria a primeira palavra em grego, mas a segunda palavra é alguém que é miserável. É alguém que não tem condições nem para o seu necessário, que não tem onde buscar ajuda. E, para minha surpresa, é a segunda palavra que os nossos irmãos tradutores colocaram. Aquele pobre de espírito é alguém que não tem necessidade, seria um miserável, seria aquele que não tem para onde nem gritar por socorro. E o único que vai ouvir o seu grito de socorro é Deus. E em hebraico, é aquilo que eu disse para você, ela foi crescendo de maneira progressiva. Então, Jesus, quando usa, ele já usa nessa relação de uma pessoa sem influência, oprimido pelos homens, né, e que se tornou dependente de Deus. Pobreza e os desejos do nosso coração. E eu explico para você por que eu fui buscar essa palavra de Jesus para mim, e eu espero que o Espírito Santo transforme ela também para a tua vida. Porque pobreza tem muito a ver com os desejos do nosso coração. Será que durante o início dessa pandemia você ficou com medo de ficar mais pobre? Ou de pelo menos não ter aquilo que você já tem e no futuro ir perdendo vagarosamente? Você pensou que teria que abrir mão de alguma das coisas que você já tinha conquistado, de coisas que você gosta, de coisas que você fazia e talvez agora ia ficar mais pobre e não ia conseguir fazer aquela viagem que você estava sonhando de fazer, de alguma vontade, e tivemos que abrir mão porque os recursos começaram a diminuir. Você teve que abrir mão de algum sonho? E isso tudo para nós significa pobreza. Ficar mais pobre ou com medo de ficar mais pobre. Talvez nós não ficamos mais pobres, mas o medo de ficar mais pobre, de não ter, de não possuir algumas coisas, ou de não termos a expectativa de que vamos conseguir. Talvez isso causou um friozinho na minha barriga e na tua barriga nesse tempo. O medo de não conseguir ganhar o sustento. O medo de não conseguir pagar as contas. O medo de perder o emprego. Vamos ser feliz diante desse quadro que a gente fica assustado com a pobreza. Então eu queria muito falar com você sobre pobreza, mas dentro dessa dimensão dos desejos do nosso coração. O mais pobre numa comunidade religiosa como nós, que somos igreja, não é necessariamente aquele que possui menos objetos, dinheiro, recursos. Pobreza não é uma mera questão de possuir mais ou menos coisas. Pobreza é uma atitude, uma vontade, um desejo que começa a crescer no nosso coração. Talvez eu não vou possuir muitas coisas. Talvez eu não vou dar grande importância ou enorme satisfação quando eu comprar um relógio novo, quando eu comprar um óculos novo. E é muito interessante como nós valorizamos as coisas como fonte de satisfação, de alegria, de felicidade. Eu começo a entender que o problema não está na coisa, não está nos bens, mas está no valor que eu estou dando para esses bens. Em que lugar eu tenho colocado eles no meu coração? E só para exemplificar, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha nas muitas coisas que você tem e me responda. Tem alguma coisa que você fica chateado, com ciúmes, quando alguém põe a mão, ou quando alguém segura alguma coisa que você valoriza muito? Tem alguma coisa assim? Talvez uma caneta. Eu estou dizendo isso porque eu gosto de caneta. Será que existe um valor que a gente dá para as coisas que vem do nosso coração e não pelo que a gente usa mesmo elas? Objetos e coisas
não são o problema na nossa vida, mas são como nós envolvemos estas coisas com o nosso coração. E que elas se tornam, às vezes, objeto até de briga. Uma outra coisa também que a pobreza mexe conosco é sobre a nossa imagem. Como fica a nossa imagem se as pessoas começarem a perceber que nós diminuímos de carro, que nós começamos a usar roupas mais simples, que nós começamos a comer em lugares mais simples, que não dá mais para quando as pessoas chamam a gente, vamos no restaurante, não dá mais. Como fica a nossa imagem? Parece que nós queremos defender isso. Parece que nós precisamos defender a nossa imagem das pessoas, mas você observa, pobreza tem a ver com o nosso coração, com o que as pessoas vão dizer de nós. E nós defendemos muito isso, a nossa imagem. Que parte do seu corpo você fica mais feliz e te deixa mais contente? Teu cabelo, teu nariz, tuas orelhas, teus olhos, teu corpo, teu andar. Nós temos valorização tremenda da nossa autoimagem. E a gente não quer que as pessoas olhem para nós como se a gente estivesse diminuindo. Eu lembro quando eu comecei a ter cabelo branco. Todo mundo olhava para mim e dizia assim, mas está mais velho, né? Quantas mulheres hoje, durante a quarentena, estão tendo grande dificuldade de tingir o cabelo e estão preocupadas de sair com a sua imagem, porque vai dar a impressão de que elas ficaram mais pobres, não tem dinheiro para ir no salão. O salão nem está aberto. Mas a gente está com uma grande preocupação de, nesse momento, ficar mais pobre a nossa imagem. Eu tinha e agora eu vou ter que explicar para as pessoas que eu não tenho mais. Isso nos traz um grande temor, assusta a gente. Na realidade, quando a gente fala sobre pobreza e o nosso coração, nós somos discípulos. Sim, nós somos discípulos de Jesus, mas ficamos extremamente envergonhados. Parece que não dedicamos o tempo necessário para as palavras de Jesus. Os pais da igreja tinham uma relação com a pobreza como sendo um voto de pobreza. Eles entendiam que o que Jesus havia falado sobre pobreza havia se tornado regra para a vida deles. Eles haviam casado com as palavras de Jesus. Eles haviam se comprometido com as palavras de Jesus, porque não tinha uma outra maneira de encarar isso. Não tinha outra maneira de encarar o que Jesus havia falado da pobreza se não fosse como um voto, como um compromisso. Porque discípulos envergonhados, porque eu gasto pouco tempo com isso, eu me dedico pouco a isso. Apesar de eu ter um compromisso com o que Jesus falou, de obedecer a Jesus, a pobreza e os pobres para mim se tornaram algo que eu paro para pensar muito pouco, a não ser que a pobreza esteja chegando perto de mim ou eu esteja com medo de ficar mais pobre, aí eu começo a pensar nos pobres. Discípulos envergonhados. Será que a gente realmente sabe o que é pobreza? A gente sabe da pobreza que nós temos medo, aquela que tira os objetos, as coisas, aquela que diminui a nossa imagem, aquela que nos envergonha. Quando a gente passa e vê alguém necessitado e não ajuda, nos envergonha assim, nosso coração fica triste. Mas será que eu realmente sei o que é pobreza? Marcos 12, 41, 44. Jesus assentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos levavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Quando, chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver.
Eu acho que não existe um lugar mais constrangedor para a gente sentar durante o culto do que perto da onde as pessoas estão indo para colocar as suas ofertas. Nos dá um desconforto enorme. Eu tenho conhecido pessoas que preferem sentar longe do gasofilácio, né, ou da caixinha de ofertas, para não dar aquela impressão de que está fiscalizando o que as pessoas estão colocando. É extremamente constrangedor, mas Jesus não teve nenhum constrangimento, chamou e sentou-se com seus discípulos ali, vendo mesmo, observando mesmo as pessoas que iam depositar. E eu queria que você e eu aprendêssemos um pouco sobre pobreza com isso. Primeiro, Jesus observa os ricos e os pobres. É isso que o texto nos garante. Jesus não tira os olhos dos ricos e diz, vivam do jeito que vocês quiserem. Não. E Jesus também não tira o olhar da viúva pobre, ou dos pobres, ou dos extremamente pobres. Não, Jesus está observando os dois. E eu queria começar a aprender sobre pobreza com isso. Os ricos não estão ausentes, e os pobres também não estão ausentes de um olhar observador de Jesus até hoje. Meu irmão, sim, até hoje Jesus está observando o quanto nós temos e o quanto nós não temos. Segunda coisa que eu queria que você e eu observássemos, que esta viúva, ela espera a sua vez. A mulher esperou a oportunidade. Como pobres diante de Deus, nós esperamos com esperança. Aquela mulher demonstra que ser pobre não é passar na frente dos outros pela sua necessidade. Eu preciso mais. Você me perdoe, mas não há uma fila preferencial na hora de colocar as suas contribuições. Primeiro as grávidas, depois os idosos, depois os pobres, e depois vêm os jovens e mais ricos. Você observou? Não há fila preferencial. Os pobres realmente se sentiam humildes e sabiam que precisavam esperar pelos outros. Espere. Tua vez vai chegar. A minha vez vai chegar. E eu não estou dizendo aqui de ter recursos, eu estou dizendo de receber um elogio de Jesus, de recebermos uma palavra de felicidade. Jesus, ao olhar para aquela mulher, disse que ela fez algo que a tornou feliz. Ela deu o que ela tinha. Em terceiro lugar, eu queria falar de um assunto muito difícil. Se aquela mulher tinha apenas 2 moedas, e ela depositou tudo o que possuía para viver, como é que você acha que ela saiu dali? Sim, ela saiu mais necessitada do que entrou. Uau, isso aqui vai completamente contra tudo aquilo que eu gostaria. Eu gostaria de falar para você que quanto mais você der, mais Deus vai te devolver, e mais Deus vai, então você vai semear e Deus vai multiplicar. Mas não foi essa a experiência dessa viúva. Ela entra, dá o que tem para Deus e fica mais necessitada ainda de Deus. Eu queria muito aprender isso. E quanto mais eu dou, mais eu me torno necessitado. Mais eu me torno uma pessoa necessitada de Deus. Aquela mulher saiu dali diferente do que ela entrou. Se ela entrou com algum recurso de algo que ela poderia oferecer para o Senhor, ela sai agora com um coração completamente faminto, não só de comida, mas dos recursos, da presença, do amor, da graça, de um Deus que vai estar com ela agora, quando ela volta, não sei nem se para casa, nem sei se ela tinha para onde voltar, mas agora ela diz para si mesma e para todos ao seu redor, é de Deus que eu dependo. Deus é a minha única esperança. E quando a gente chega nesse ponto, o reino dos céus é derramado sobre nós. Não existe pobreza sem necessidade. A necessidade de ver os meus pensamentos sendo realizados. A necessidade de ver os meus sonhos realizados. Talvez seja assim que você esteja agora, necessitado.
Pobreza e necessidade andam juntos. Cada vez que nós olhamos para a nossa vida e vemos o que faltou, eu gostaria de olhar para quem pode suprir. Importa que ele cresça e que eu diminua. Esta foi a visão do nosso amado João Batista. Quanto mais ele olhava para Jesus, mais ele dizia: ele cresça e eu me torne necessitado dele. Que Deus cresça em nós e a gente se torne cada vez mais necessitados. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é nos céus. Os necessitados precisam dessa vontade de Deus ser realizada. E isso vai criando em nós um coração de muito desejo de que a vontade de Deus se realize e venha logo o reino dos céus, que Jesus volte logo. Também Jesus deixou um grande alerta para nós. Quão difícil é que os ricos entrem no reino dos céus, isso está em Mateus 19, 23. Há aqui um grande alerta, meu irmão e minha irmã. Quando nós estamos tão preocupados de buscarmos não empobrecer, eu não estou aqui dizendo que a gente está procurando riquezas. Esse é um outro grande perigo. Mas quando a gente está com medo de empobrecer, talvez o que esteja no nosso coração é um desejo oculto de nos tornarmos ricos. E Jesus diz que esse desejo, e não as posses, este pensamento de buscar riquezas, não deixa a gente entrar no reino dos céus. O grande problema dos ricos, ou meu e seu, que não somos ricos de coisas, mas é um coração que confia no que tem. E acha que tem condições de ganhar mais ainda. Esse é o grande problema das riquezas ou do medo da pobreza. Olhamos para nós e vemos que há recursos em nós. Olhamos para nós e vemos que há ainda coisas que nós podemos usar, fazer para não empobrecermos. E enquanto nós estivermos olhando para nós e para as coisas que nós temos, não vamos nos tornar pobres. Pobres de espírito. Pessoas que realmente estão buscando o reino dos céus. Sabendo que o reino dos céus é o único lugar em que realmente virá para suprir as nossas necessidades. Eu não conheço ainda no meu coração, mas estou procurando esta pobreza de espírito. Que só existe um lugar, só existe uma pessoa. E esse não sou eu, esse não são as coisas que eu tenho. É dele, exclusivamente dele, que vem o reino dos céus. E eu queria que você olhasse e voltasse comigo lá para bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que estranho, né, irmão? Pobre, mas que tem um reino? Que estranho! Que coisa mais misteriosa é essa? Ele é pobre de espírito, ele olha exclusivamente para Deus e Deus lhe concede não apenas um momento de bênção, mas Deus lhe concede a mim e a você, quando ele for a única fonte, um reino para nós vivermos, existirmos e estarmos com ele. Lembre-se sempre, a bem-aventurança que Jesus está dizendo não é uma afirmação vazia de que um dia vai acontecer. Não é uma interrogação. Será que? Não. Ela é uma exclamação. Oh, como são felizes aqueles que o seu espírito depende exclusivamente de Deus. Deus já deu para eles o seu reino. Para terminarmos, eu gostaria de dar a bênção do povo de Deus. Estas são
palavras textuais de Deus abençoando a tua vida e a minha. Feche os teus olhos e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para você com amor e lhe dê paz. Que Deus olhe para mim e para você e derrame paz. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe.